Fala aí, galera, beleza? Então, a gente vai ver agora um assunto bastante recorrente no ensino médio, porém é muito comum a gente também ter uma introdução a esse assunto no ensino fundamental. Então, as aulas que a gente vai ver a partir dessa lista de seleção aqui de vídeos que a gente está fazendo, ela vai ser voltada mais para um nível de ensino fundamental, tá? Nono ano, que é para você justamente ter só uma introdução, uma ideia do que é o conceito de função, certo? Então esse é um assunto bastante abordado no ensino médio e que a gente vai só dar uma, uma estudada bem superficial assim por cima, sem muito aprofundamento nesse tipo de modalidade que é no ensino fundamental, tá? Então o que é a função, gente? A função nada mais é do que a relação entre duas variáveis, onde uma vai depender da outra, através de uma lei matemática. Então, o que vem a ser essa lei matemática? É basicamente uma equação em que você vai fazer uma relação entre essas duas variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui a gente poderia pegar uma padaria, tá? Então, uma padaria, se a gente conseguir relacionar a venda de pães com o lucro obtido, então veja aqui, se eu vendo uma quantidade de pães, obviamente eu estou recebendo um lucro por isso, tá? Então, a gente tem como relacionar essa quantidade de pães com o lucro obtido, tá? E fazer essa relação através de uma lei matemática, como eu havia falado agora há pouco, certo? Então, utilizando essa ideia da padaria, vamos ver aqui o seguinte. Então, vamos olhar essa situação aqui. Então, o dono de uma padaria, ele ganha 20 centavos a cada pão, né? Ele está ganhando 20 centavos de lucro a cada pão vendido. E a ideia aqui é montar uma função que representa os ganhos dessa padaria em relação à quantidade de pães vendidos, certo? A gente normalmente faz aqui uma relação, né? Eu gosto de construir uma tabela, tá? Que seria o seguinte, que é você relacionar a quantidade de pães com o lucro obtido, tá? Então, se por exemplo, eu vendo um pão. Se eu estou vendendo um pão, o meu lucro, você está dizendo que é 20 centavos por cada pão vendido, então isso vai me dar um lucro de 1 vezes 20 centavos, que vai dar os 20 centavos, tá? Se eu vendo 2 pães, eu vou ter um lucro de 2 vezes os 20 centavos, que vai me dar 40 centavos. Então, se eu vendo 5, então a mesma lógica, 5 vezes os 20 centavos, isso vai me dar um lucro de R$1. E só mais um valor aqui para concluirmos a nossa ideia. Se eu vender 10 pães, então eu vou ter um lucro de 10 vezes 20 centavos, que vai dar um total de R$2. Então perceba que a cada quantidade de pães que eu estou vendendo, eu estou fazendo uma conta aqui, que é multiplicando a quantidade de pães vendidos pelo valor de um pão que eu ganho nessa venda. Então perceba que tem uma coisa que está se repetindo aqui, ó. Então o que é que está acontecendo? Eu estou sempre multiplicando a quantidade de pães pelo preço da unidade do pão. Então veja, ó, vendi um pão, 1 vezes 20 centavos. Vendi 2 pães, 2 vezes 20 centavos. Vendi 5, 5 vezes 20 centavos. Então essa regra a gente pode aplicar para qualquer valor que a gente, qualquer quantidade que a gente venda dos pães. Você tem como continuar com essa mesma sequência lógica, tá? Então, se eu quero utilizar para um valor, uma quantidade X de pães, então a gente tem como fazer o quê? Que pegando essa quantia de X pães, multiplicando pelos 20 centavos, eu vou ter o lucro esperado, tá? Então, isso aqui, gente, nada mais é do que a minha lei que rege
essa situação. Seria a base da minha função. Tá certo? Então, o que é que a gente pode chegar com essa ideia aqui? A gente precisa entender aqui o seguinte, que na construção da função existem duas variáveis. A variável dependente, tá? Quem seria a nossa variável dependente? É mais comum a gente utilizar a nossa variável dependente como a letra y, certo? Já a nossa variável independente, que ela não vai depender de ninguém para a gente poder calcular seus valores, a gente chama comumente de x. Então, a nossa função, ela sempre vai, normalmente, vai ser mais comum vocês enxergarem esse tipo de visão, onde y vai ser igual a alguma coisa que contém x. Então, a nossa função da situação anterior, em que a gente relacionava a quantidade de pães, o lucro obtido através da quantidade de pães, a gente representa como sendo essa função aqui, tá? Onde o y nada mais é do que o lucro obtido com as vendas e o meu x vai ser a quantidade de pães vendidos, tá? Então, basicamente, a gente já montou a nossa função para essa situação e a gente tem como fazer essa mesma relação para qualquer outro tipo de situação em que eu consiga relacionar essas ou outras variáveis através de uma lei. Se eu conseguir montar essa lei, que no caso é essa função aqui, a gente diz que ali tem uma função resolvida, não, montada, tá? Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Uma corrida de táxi, tá? Uma corrida de táxi a gente tem como relacionar uma função, tá? Então vamos lá. Suponha as seguintes informações. Então, uma corrida de táxi em uma cidade A cobra uma taxa fixa de R$ 8,00 mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. De acordo com essas informações, a gente vai responder algumas questões. Então, no item A, nós temos a primeira pergunta. Qual a lei matemática que representa o custo de uma corrida de táxi em função do quilômetro rodado? Então, gente, a gente pode seguir a mesma lógica aplicada anteriormente, em que você vai ter, aqui você vai ter uma relação com as duas situações, tá? Vamos primeiro montar as nossas ideias das variáveis. A gente tem que... Quais são as minhas duas variáveis que eu vou estar trabalhando? Vai ser o quilômetro percorrido, né? Já que a gente está trabalhando com a ideia de km. E em relação ao quilômetro percorrido, a gente vai fazer uma relação com o custo de uma corrida em reais, tá? Custo. Beleza. Então, seguindo a mesma lógica, a gente pode fazer aquela mesma relaçãozinha, né? Se eu percorrer 1 quilômetro com essa corrida de táxi, vai ser quanto? Quanto vai me custar essa corrida? Então, eu vou pegar o 1, multiplicar pelo valor, o custo de 1 quilômetro, que é R$ 3,00, e acrescentar os R$ 8,00, que é uma taxa fixa que ele está cobrando. Então, 1 vezes 3, 3, com mais 8, R$11,00, certo? Se eu percorrer 2 quilômetros, então, a mesma coisa, multiplica 2 vezes os R$ 3,00, que é o custo da corrida por cada quilômetro, mais os R$ 8,00, que é a taxa fixa. Então, 2 vezes 3, 6, 8 e 6, 14. E assim vai, tá, pessoal? Se eu quiser para 10 quilômetros, pego 10, multiplica pelo 3, soma com o 8 da taxa fixa, 30 mais 8, 38. Então, aqui a gente já pode achar a nossa regra. O que é que está acontecendo? A cada quilômetro que eu estou percorrendo, eu estou multiplicando por R$ 3,00 e somando com 8, que é a taxa fixa. Então, se eu quero uma relação para x quilômetros, eu vou ter uma função do tipo x
que multiplica os 3 mais 8. Tá? Então aqui já está montada a nossa função, certo? É y igual a x vezes 3 mais 8, ou 3x mais 8, certo? Então nós já respondemos o nosso item A. Para o item B, ele está pedindo aqui o seguinte: calcule o custo de uma viagem de 20 km. Então perceba que esse 20, na minha função que eu não tinha escrito, mas a gente pode escrevê-la aqui, a nossa função anterior nada mais é do que y igual a x vezes 3 mais 8. Como é 3,00, eu posso esquecer aquele 0,00, que é só para indicar a questão da moeda. Tá? Então essa é a minha função. Então, se eu quero calcular o custo de uma viagem de 20 km, então esse 20 eu vou substituir na variável que representa o quilômetro rodado, que no caso vai ser o meu x. Então é só você pegar a função y igual. No lugar do x você vai substituir o valor, que no caso aqui é 20, aí fica 20. E o resto você repete, vezes os 3 mais 8. Tá? Então, veja que aqui eu só fiz substituir. Terminando a nossa conta, vou obter 20 vezes 3, 60, isso, multiplicando, né, somando. 60 com mais 8, vai dar 68 reais. Tá? Então, esse é o custo de uma corrida de 20 km nessa situação que a gente está trabalhando. E por último, a gente pode ver aqui na letra C, já requer que a gente pense um pouquinho mais. Ele agora quer saber quantos quilômetros terá percorrido uma viagem no custo de R$ 83,00. Ou seja, ele quer saber, se eu estou falando quilômetros, ele quer saber o teu x. Então aqui ele não está dando o teu x. Se você observar direitinho, ele está dando o y. Esse 83 nada mais é do que o teu y. Tá? Então se você pegar a função, vou só reescrever aqui a função, que é x vezes 3 mais 8. No lugar do y, você vai colocar o valor que ele está te dando, que no caso é 83, tá? Que é o custo de uma viagem. E o resto você repete do jeito que estava. Então veja que aqui 83 é o custo, só fiz substituir. E agora eu vou descobrir quantos quilômetros eu vou percorrer para ter um custo desse na viagem. Então isso aqui é só uma equação do primeiro grau, tá? É só você isolar a incógnita do x e resolver a situação. Então 83, x vezes 3 é 3x mais 8. Então você tem, passando o 8 para o outro lado, você vai ficar com 83 menos 8 igual a 3x, certo? Subtraindo aqui 83 menos 8 vai dar 75, né? Igual a 3x. Vou puxar aqui para o do espaço, só para a gente concluir. Então, vou organizar a ordem de escrita, né? 3x igual a 75. E falta agora dividir 75 por 3. Isso vai me dar um valor de 75 por 3 vai dar 25, né? 25 quilômetros, certo? Então, esse, gente, é o conceito mais introdutório aí do estudo de função para o pessoal do ensino fundamental, certo? Depois eu vou postar mais vídeos resolvendo questões, basicamente nesse nível, e depois a gente entra mais especificamente, estudar um pouco das funções polinomiais do primeiro grau, né? Também ditas como função afim, e as funções polinomiais de segundo grau, também ditas como funções quadráticas, certo? Então, beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Aguardem aí que logo mais estarei postando mais vídeos, beleza? Valeu, até mais.